Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa oitava aula e hoje a gente vai falar sobre mais dois líderes religiosos, certo? A gente já falou ali sobre os líderes religiosos do cristianismo, islamismo, judaísmo e budismo. Hoje nós vamos falar sobre os líderes religiosos de duas religiões que são muito importantes no Brasil, que são o candomblé e o espiritismo. Como a gente falou lá nas primeiras aulas, né? O candomblé, ele não exatamente tem um líder principal ali. Falar de líderes religiosos no candomblé é um pouco diferente, né? A gente não pode dizer que existe um líder principal ali, foi o principal líder ali do candomblé. Isso não existe. Mas a gente pode falar de algumas pessoas que tiveram ali papéis importantes para essa religião. Cada lugar ali que tem um terreiro de candomblé vai ter ali o seu líder espiritual, certo? Então, para representar um pouco dessa religião, a gente vai falar hoje sobre o Pai Agenor, ou então, se vocês preferirem, o nome certo dele é Agenor Miranda. A gente vai estudar um pouco mais aí sobre o candomblé lá no oitavo, nono ano, né? Sobre as religiões afro-brasileiras. Mas hoje vamos entender um pouco de como foi a vida dele, porque ele pode ser considerado aí um líder importante. Agenor Miranda Rocha, né, que é o nome dele aí, ele nasceu ali em 1907. Muito tempo atrás, né? E já com 5 anos de idade, em 1912, ele foi iniciado ali nessa religião, né? Ele passou ali a participar dessa religião. Isso porque com essa idade ele tinha ali uma doença e a mãe dele foi atrás de buscar ali uma cura para o filho no terreiro ali de candomblé. Isso já aqui no Brasil, né? Ele, junto com sua mãe, já morava aqui no Brasil. Então, enquanto jovem, ele já era ali, ainda jovem, ele era já muito conhecedor da cultura ali afro-brasileira, da cultura ali do candomblé. E isso tornava ali um líder, ainda jovem, onde ele era ali professor, né? Iniciado nessa cultura e ele ensinava sobre isso, ainda jovem. Mais tarde ali, né, o professor Agenor, como ele era conhecido, ele ensinou ali no colégio Pedro II, ali no Rio de Janeiro, matemática e latim. Além disso, ele era um musicista, né? Ele tocava instrumentos ali. Ele era cantor lírico e era também ali um representante dessa cultura afro-brasileira. Ele era um dos maiores conhecedores dessa cultura, sendo talvez ali uma das mais respeitadas ali personalidades religiosas por todas ali as religiões dos terreiros do Brasil. Mas por que isso? Bom, ele foi ali, né, uma pessoa muito importante, pois ele ajudou ali a decidir quem é que seriam os novos líderes ali dos terreiros do Brasil. Como eu já falei, o candomblé, ele não tem um líder principal. Cada terreiro tem ali seu líder, né? Então, ele foi ali quem supostamente adivinhou quem deveria suceder os líderes desses terreiros. Por isso, ele pode ser considerado aí um grande líder. Ele tinha esse papel aí, né, de decisão. Além disso, ele foi aí um professor e orientador espiritual de diversas pessoas, personalidades famosas aí no Brasil, né? Diversos artistas procuravam ali a ele para receber essa orientação de como deveria agir, por exemplo, né? A gente poderia citar aí vários nomes, como Jorge Amado, Gal Costa, Maria Bethânia e vários outros. Certo que vocês não conhecem a maioria deles, mas eu garanto que os pais de vocês conhecem. Então, um papel importante que ele teve foi nessa preservação da cultura afro-brasileira, né? Como líder ali espiritual e também religioso, ele tinha esse papel de preservar essa cultura, né? Que até hoje ainda é muito desvalorizada no nosso país. O outro líder importante que a gente vai falar hoje é sobre Allan Kardec. Ele foi ali o principal líder e fundador do Espiritismo.
Mas como foi que ele fez isso? Bom, para começar, ali no ano de 1854, ele ouviu falar ali, ele não se chamava Allan Kardec, né? Ele tinha outro nome. E ele ouviu falar ali sobre o fenômeno das mesas girantes, né? Que ocorria ali na Europa, onde objetos se moviam, mesas se moviam, né? E isso gerou curiosidade nele. No ano seguinte ali, né, ele passou a frequentar essas reuniões onde aconteciam esses fenômenos e depois disso ele passou a estudar esses fenômenos. Durante esse período ele também ouviu falar ali do fenômeno chamado psicografia, né? E ele buscou saber ali mais sobre isso e entrou em contato também com isso. Ele se convenceu ali, né, que esses fenômenos, né, tanto as mesas girantes como a psicografia, ocorriam ali pela intervenção dos espíritos. E então ele se dedicou ali a compor ali uma explicação para esses fenômenos. Isso com base ali em conhecimentos científicos, filosóficos e na própria moral, trazendo ali uma explicação para como aquilo acontecia e como as pessoas poderiam se relacionar com aquilo, digamos assim. De forma que ele não escolhesse ali um lado exatamente, nem escolhesse o lado da ciência, nem escolhesse ali o lado da religião, mas encontrasse um meio termo ali, uma explicação mais completa de por que esses fenômenos aconteciam e qual a relação que eles tinham ali com os espíritos. Foi Allan Kardec ali que fundou o espiritismo e deu a ele esse nome, a essa religião esse nome. E ele também escreveu ali os principais livros dessa religião, né? Ele codificou essa religião, foi ele ali que codificou, ele que explicou como as coisas aconteciam. Foi ele ali que disse, né, o que era o espiritismo, que para ele seria a doutrina ali baseada na existência, nas manifestações e nos ensinamentos dados pelos espíritos. É ali então que ele lança um livro chamado de O Livro dos Espíritos, que foi essa primeira obra dele. E depois disso ele lançou outras. O seu principal intuito ali, né, como espírita, era dar alguma base, algum suporte ali à espiritualidade humana ali, né? Explicar como aquelas coisas aconteciam. Então, o seu principal papel ali foi de ser o fundador dessa religião. Ele foi ali quem definiu qual era a crença dessa religião. Foram os livros deles ali que explica o que essa religião crê e como as pessoas devem agir. Hoje, né, a gente não vai se aprofundar nisso, mas hoje o espiritismo é aí a terceira maior religião no Brasil, se você considerar aí uma separação entre o cristianismo católico e evangélico. Se não, se você considerar todos os cristãos como parte de uma só religião, né, o espiritismo é ali a segunda maior religião no Brasil. Então seu papel ali foi muito importante. Ele fundou essa religião e explicou como as pessoas ali deveriam agir e o que elas deveriam acreditar. Sobre essas duas religiões que a gente falou hoje, a gente só vai se aprofundar nelas lá no 8º, 9º ano. Mas é importante saber alguns detalhes aqui, né? Hoje a gente falou aí de 2 líderes basicamente. Um do candomblé. Como eu falei, o candomblé tem vários líderes, não só um principal, certo? Esse que eu falei, ele foi muito importante no nosso país. Ele foi ali um responsável ali por manter essas tradições, além de ser ali responsável também pela escolha de outros líderes. Já o outro, no caso do espiritismo, Allan Kardec, ele foi ali o fundador dessa religião. Então, apesar da gente não ter muito a falar sobre isso agora, a gente precisa reconhecer que muitas vezes esses líderes religiosos não necessariamente precisam ser como aqueles que a gente falou nas outras 4 religiões. Não precisam ter sido pessoas que viveram há muito tempo, né? Que morreram ali e tiveram papéis gigantescos, que agiram de forma gigantesca. Não. Muitas vezes, os líderes religiosos são pessoas assim que têm um papel ali local. Como, por exemplo, o Agenor Miranda e
no caso, o Allan Kardec, que fundou essa religião. Então, a aula de hoje era basicamente isso aí, a gente falar sobre dois líderes aí das duas religiões que vêm ali como segundo e terceiro lugar do maior número de adeptos aqui no nosso país. Então a aula é isso, e qualquer dúvida que tenha ficado já sabe, é só perguntar lá no grupo, e a gente se vê na próxima aula.